Olá, sou o Rubens Moraes, sou aluno de agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC de Curitibanos, e hoje vou estar apresentando o capítulo 5 do Manual do Cooperativismo Agrícola FIDA, do FIDA, e em que ele fala sobre a situação e projeção financeira de uma empresa cooperativa. Bom, então vou estar abordando os seguintes tópicos: o planejamento de uma empresa cooperativa, a análise da situação financeira de uma empresa e os apêndices. Primeiramente, a gente começa com o planejamento de uma empresa cooperativa, em que o princípio inicial de um planejamento é através de uma declaração de estratégia, em que, primeiramente, se busca um objetivo da empresa ou do negócio, qual é o objetivo dessa empresa cooperativa, qual o alcance ou o domínio que esse negócio vai ter e qual a vantagem competitiva em relação às demais concorrentes, tanto quanto empresas públicas quanto privadas, ou seja, seus concorrentes, sejam cooperativas ou empresas normais. Bom, o planejamento de uma empresa cooperativa ele é dividido em 3 pontos, iniciando a partir do planejamento estratégico, que é que é um processo pelo qual a organização define seus objetivos de médio e longo prazo. Aqui também define-se qual que é a missão da empresa e qual que é a visão da empresa, ou seja, qual que é a visão e a missão que essa cooperativa tem. O segundo é o planejamento operacional. O planejamento operacional ele é a partir do bom desempenho em curto prazo, ou seja, a partir disso a gente é analisado o orçamento econômico e o orçamento financeiro dessa empresa, para ver se como que ele está o trabalho dele no dia a dia, no curto prazo, se está conseguindo trabalhar com seus valores, se está conseguindo administrar tranquilamente essa empresa. E a gente vai para o terceiro, que seria o planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele trata dos procedimentos adotados e implantados para decidir as ações que devem ser realizadas no futuro para atingir objetivos previstos. Ou seja, é uma análise em que, para se chegar nos objetivos, nas metas previstas, é analisado como que a empresa está trabalhando, sejam elas através do fluxo de caixa projetado, que seriam para os próximos anos, e o fluxo de caixa atual. Nesse processo também são feitas algumas comparações para ver como que anda o trabalho da empresa, ver se ela está no rumo certo financeiramente ou se precisa fazer algumas adaptações para melhorar e, consequentemente, atingir os objetivos. Aí a gente vai para a análise da situação financeira de uma empresa, em que, primeiramente, também é dividido em 2 tópicos, e o primeiro seria a saúde financeira. Analisar como que a saúde dessa empresa ela está, se ela está conseguindo pagar suas contas ou não. Seria basicamente a interpretação dos índices econômicos e financeiros, calculados com base nas informações do balanço e do relatório de resultados. Ou seja, seriam diagnósticos comparativos. A saúde financeira, ele é muito no texto, ele traz uma comparação com o check-up médico, ou seja, em que tu analisa se a saúde financeira dessa empresa ela está boa, ela está com saúde, ela está conseguindo pagar suas contas, ela está conseguindo se manter, ela está conseguindo ter sobras, projetar, e seria mais ou menos essa comparação, comparando também com resultados atuais, antigos e até com algumas empresas do mesmo ramo, para ver se os seus números estão melhores ou como que estão comparando-se com os concorrentes. Aí seria a segunda análise, seria a projeção financeira, ou seja, projetar os relatórios, ou seja, através dos relatórios projetar para tentar prever situações futuras. E essa análise de situação financeira era projetada através do relatório de resultados, ou seja, quais os resultados que a empresa teve nos últimos anos, nos últimos bimestres, trimestre, semestre, e do fluxo de caixa. Se esse fluxo de caixa é positivo, é negativo, como que está essa situação da empresa. Para assim, daí tu projetar e entender como, se ela está conseguindo pagar suas dívidas e, ao longo do tempo, como será essa jornada, se ela vai conseguir atingir as projeções futuras e ter mais ou menos uma ideia de que como que a empresa vai estar daqui 5, 10, 15 anos.
Aí fica a depender da estratégia de cada empresa, né? De qual o período futuro que ela planeja. Aí a gente vai para os apêndices. Os apêndices são vários apêndices e ele inicia com uma análise fofa, que seria a definição seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ela é uma ferramenta que procura contemplar tanto a situação da organização que está desenvolvendo sua estratégia, como a do ambiente em que será desenvolvida. Aí aqui ela é definida em duas formas, em entorno e organização. A organização, quais seriam as forças e fraquezas da organização, e no entorno, quais seriam as oportunidades e quais seriam as ameaças. A partir disso, o trabalho é feito para melhorar isso, ou seja, vendo quais seriam os riscos, minimizando riscos, vendo quais os desafios que essa empresa está tendo e fortalecendo principalmente as potencialidades dessa empresa na forma de ela se tornar melhor e mais ampla. Ou seja, a partir disso, a gente faz uma melhoria no que é um ponto forte, é um ponto positivo, e aproveita as oportunidades que aparecem, e nos pontos negativos, que seriam um pouco mais limitados, a gente tenta trabalhar para que eles se sintam melhorados e fortalecidos, e que não se tornem um atraso, um apelo contra a instituição, no caso, né, contra a cooperativa. Também o capítulo ele traz um glossário de termos financeiros, onde que seriam os principais termos que ele traz seriam o fluxo de caixa, fluxo de fundos projetado, o ponto de equilíbrio, o capital de trabalho e a política de crédito, onde são termos financeiros muito utilizados nas empresas e que a partir desses termos a gente consegue ter uma dimensão e analisar como que a empresa está trabalhando. São a partir desses termos que saem relatórios, índices nessa avaliação. Aí também, os relatórios financeiros. A gente tem um relatório de situação patrimonial, que seria o chamado balanço. Esse relatório trata das fontes de financiamento, tanto próprias, que seriam o patrimônio, como alheias, que seriam passivos, investidos para a obtenção de recursos, que seria um ativo, mostrando a liquidez, a solvência e a capacidade de endividamento de uma empresa. Ou seja, a partir desse balanço, a gente consegue ter uma dimensão do que a empresa tem de patrimônio, avaliar o patrimônio dessa empresa, avaliar o passivo que essa empresa tem e avaliar o ativo que essa empresa tem. Ou seja, a partir desse relatório, a gente consegue ter uma dimensão que é o seguinte: se a empresa está conseguindo, a partir de seus ativos, contemplar, pagar todas as suas despesas não utilizando o seu patrimônio e que isso está sendo bem manejado e bem trabalhado. E se acaso a empresa não está conseguindo fazer esse pagamento, está atrasado, não está conseguindo desenvolver corretamente isso, ou seja, está ficando no débito, são necessários medidas e tomadas de decisão para alterar esse processo, ou seja, para melhorar isso, para fazer com que esse relatório, esse balanço seja positivo. Se o relatório for negativo, é um ponto muito ruim para a empresa, quer dizer que ela não está crescendo, que ela está perdendo o mercado, e no caso, se ela estiver crescendo, se ela tiver com um ponto positivo, um balanço positivo, é um ótimo sinal que a empresa, que a cooperativa está trabalhando de forma correta. Aí o outro apêndice que vale ressaltar também é em relação ao outro relatório dos relatórios financeiros, que é o relatório de resultados. Esse mostra muito mais, digamos assim, é muito mais visível a observação. Ele é um relatório contábil básico que mostra a evolução econômica da entidade ao longo do exercício, ou seja, ao longo do tempo, como que ela teve, quais os períodos que ela teve alta, lucro, faturamento, quais os períodos que ela teve prejuízo, teve déficit. E esse deve permitir diferenciar as entradas produzidas pela renda principal da empresa e os custos associados, ou seja, os custos operacionais dos outros resultados. A partir disso, a gente consegue entender que ela deve permitir que diferenciar a entrada do que foi gerado como lucro dos custos operacionais normais dessa empresa, no caso, né?
Ele é um relatório muito importante que mostra, ou seja, a partir, por exemplo, em um relatório de resultado de um ano, é interessante avaliar quais os períodos que tu pode ter um maior ponto positivo e um maior déficit nesse longo. E a partir disso, trabalhar como que vai melhorar essa empresa, no caso, né? Para ter um melhor equilíbrio e tentando buscar, progredindo a buscar pontos positivos sempre. Outro apêndice que vale ressaltar são os índices financeiros. Esses são muitos índices e eles retratam que a situação financeira e econômica pode ser avaliada por meio do sistema especial de análise, que consiste na comparação entre elementos do relatório da situação patrimonial ou do relatório de resultados. Ou seja, através do relatório de resultados tem esses índices e a partir desses índices a gente consegue dar um veredito sobre como que anda a empresa. Esses índices então seriam o índice de liquidez, os índices de endividamento e os índices de rentabilidade, os quais eu vou estar aprimorando ao longo dos próximos slides. Bom, os índices de liquidez, eles são utilizados para medir a capacidade de uma empresa em enfrentar as obrigações de curto prazo, permitindo uma visão da solvência financeira presente. Ou seja, eles dão uma dimensão de como que a empresa está conseguindo lidar com suas obrigações, com suas dívidas a curto prazo. E esses índices que medem a liquidez são a razão corrente, o índice seco e o teste ácido e a solvência, ou seja, a solvência dessa empresa. Já os outros dois índices que eu mencionei antes seriam o índice de endividamento, o qual mede a contribuição, o aporte de recursos dos proprietários em comparação com o financiamento proporcionado pelos credores. Ou seja, esse índice de endividamento quer dizer quanto que a empresa está endividada. Ou seja, se ela está numa dívida tão ruim em que os próprios proprietários têm que compensar o prejuízo em empréstimos, ela não está conseguindo dessa forma caminhar com as próprias pernas, digamos assim. Ou se ela consegue caminhar com as próprias pernas, se ela que ela mesma, com o resultado que ela gera, ela consegue pagar os seus credores, os seus financiamentos. E o outro índice seria, então, o índice de rentabilidade. Esses medem a rentabilidade dos resultados econômicos gerados pela empresa, vinculada a vendas, capital e ativos. Ou seja, esse seria, então, o que a empresa está conseguindo produzir. Se a rentabilidade dela, o faturamento dela está sendo positivo, está sendo muito bom, está conseguindo compensar as suas principais obrigações. Aí, esse seria então o que o trabalho relata. As referências utilizadas para esse trabalho, que seria o livro, e muito obrigado pela atenção.